Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós iniciaremos a nossa segunda aula de estágio curricular supervisionado. Okay? Sou a professora Dirce Efigênia Brito Lopes e Oliveira e trabalharei com vocês essa disciplina. O curso de licenciatura em computação, a disciplina estágio curricular supervisionado, professora mestre Dirce Efigênia Brito Lopes e Oliveira, quinto período. Nós passaremos aqui algumas situações sobre o plano de ensino da disciplina estágio curricular supervisionado. A ementa é análise crítica do planejamento do estágio, permitindo a abrangência dos conceitos de planos, projetos e oficinas, relacionando todos os níveis e modalidades de ensino. A formação pedagógica, desenvolvendo conceitos de observação, participação, intervenção e docência na construção de uma escola de qualidade. Quais são os nossos objetivos? O geral, proporcionar ao estagiário vivência real e a prática das atividades profissionais da docência, integrando ensino, pesquisa e extensão, assegurando ao mesmo uma formação profissional que permita apreender processo teórico, prático, operativo para o exercício da docência em diferentes espaços educacionais. Lembrando que o estágio não precisa ser desenvolvido só numa escola, ele pode ser desenvolvido também em espaços, em instituições que apliquem, que ministram cursos de informática. Quais são os objetivos específicos? Discutir o projeto de estágio, situando tarefas e etapas a serem cumpridas, caracterizar a dinâmica do processo pedagógico na escola, observando e acompanhando a prática dos autores que envolvem a escola. Continuando os específicos, realizar um diagnóstico da realidade da escola campo do estágio, identificando sua filosofia e seu papel social como instituição inserida em uma determinada comunidade. Elaborar o projeto de intervenção a ser desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como nos anos finais e no ensino médio, ou seja, na educação básica. Demonstrar em situações de convívio, cooperação e troca de experiências necessários ao desenvolvimento do comportamento ético e profissional e compromisso profissional. Criar situações que promovam a prática de estudo e da análise, da problematização e da reflexão e da proposição de alternativas capazes de colaborar com a melhoria das situações de ensinar e aprender encontradas nas escolas. Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo adequar esses conteúdos às constantes inovações. Estimular a criatividade de forma a aprimorar modelos, métodos, processos de adoção de tecnologias e metodologias alternativas. Integrar os conhecimentos do ensino, pesquisa e extensão em benefício da comunidade. Desenvolver a concepção multidisciplinar e a indissociabilidade entre teoria e prática no processo formativo. Elaborar o projeto de estágio e elaborar relatório de estágio parcial e final. Então, são esses os objetivos específicos que vocês terão no decorrer dos estágios de vocês. Presta atenção, pessoal, eu não estou dizendo só o estágio do quinto período, mas o estágio do quinto ao oitavo período, tá ok? E lembrando que vocês terão também como meta a regência de aulas. Instrumentos de avaliação. Para essa disciplina nós iremos avaliar 100 pontos, a participação no AVA são 10 pontos, seminário temático 20 pontos, o estágio curricular e o relatório científico são 60 pontos, ou seja, 50 do estágio propriamente dito, né? Ou seja, das observações que vocês vão fazer, e o relatório, que vai valer 10 pontos, 50 pontos, e a construção do projeto de estágio vai valer 10 pontos. E uma alta avaliação do valor de 100 pontos. Ok? Bem, nós vamos falar então sobre a questão da aula anterior. Só relembrando que eu fiz uma proposição para vocês na aula anterior. Vocês estão lembrados? Então, eu disse a vocês, como é que vocês se veem como estagiários nas escolas, estagiário de computação numa escola, né? Eu penso que para vocês refletirem sobre essa situação, já que vocês refletiram, vocês entenderem que a escola é um espaço de inovação, né? de perspectivas inovadoras. E é lá que vocês poderão fazer isso. A ajuda de vocês ela vai ser extremamente importante, principalmente nas escolas, com os laboratórios e para as crianças e para os professores. Então, na aula anterior, a gente falou um pouco sobre o estágio, sobre o que é, a operacionalização dele, os fundamentos legais do estágio e a relação teoria-prática
do estágio curricular supervisionado e as contribuições dos cursos de formação docente. Vocês estão lembrados? Não é? Bem, nesta aula, iremos apresentar a operacionalização do estágio supervisionado no curso de licenciatura em computação. O plano de ensino da disciplina apresenta os objetivos, conteúdos e atividades que serão realizadas no semestre e aos quais eu já disse a vocês, né? Como é que a gente vai fazer no decorrer do semestre da disciplina. Então, nós iremos ter os seminários, não é isso? Além disso, nós teremos, e para o seminário, eu gostaria de deixar isso bem claro, eu vou postar na nossa sala os textos que vocês irão estudar para fazer o seminário, a apresentação dos seminários. Todos os textos voltados para a área de vocês, né? Mas, porém, a área da licenciatura, ok? E também textos voltados para a área específica de formação de professores e estágio supervisionado. Então, vocês vão se reunir nos grupos que vocês já estão aptos a fazerem trabalho em grupo, e eu irei encaminhar para vocês todos os textos. Eu vou postar nas salas, tá? Alguns textos, as referências que vocês poderão fazer. Vocês irão apresentar esses textos para a comunidade, ou até mesmo só para os seus colegas, vai depender de como vocês queiram. E aí, a partir disso aí, a gente vai avaliar vocês, o tutor presencial vai avaliar vocês por cada tópico que eu irei determinar na nossa sala virtual, ok? Pode ficar tranquilo, são textos bem tranquilos de se apresentar. Vocês irão aprofundar o conhecimento que vocês já detêm, é lógico que porque é somente fazer inferência com o que vocês já detêm também, ok? Podem ficar tranquilos, não é nem um bicho de 7 cabeças. Nós iremos propor esse seminário e vocês irão sair super bem, tá? Bem, algumas considerações, então, sobre o estágio curricular do curso de computação do Instituto Federal, ok? Vamos lá. Algumas considerações iniciais sobre o estágio curricular supervisionado na formação de computação, no curso de computação do Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Ao pensarmos no estágio, necessário se faz entendê-lo como um componente curricular, capaz de proporcionar ao aluno a reflexão contextualizada, dando condições para que se torne autor de sua própria prática. É nesse cenário, então, que a LDB 9394, de 96, requer a superação dos modos desarticulados, os quais dicotomizam a teoria e prática. Gostaria de relembrar que a LDB é a nossa Lei de Diretriz e Base de Educação Nacional, que foi promulgada em 1996. Né? Essa lei ela está em vigor e ela determina quais são as diretrizes para a educação nacional. Não é isso? Bem, pessoal, para Lima, o estágio como atividade teórica instrumentalizadora da praxis deve concretizar na estratégia investigativa, ou seja, com a aproximação da realidade e assim fazer concretizar as suas atividades em espaços fundamentados na pesquisa, subsidiados pelas teorias que o sustentam. Mais uma vez, voltando a falar da pesquisa, né? Vocês não podem perder o foco, mesmo no estágio da questão da pesquisa, ok? Bem, as atividades de pesquisa deverão proporcionar ao estagiário repensar a teoria e a prática. De que forma vão desenvolver a reflexão sobre sua atividade profissional. Para isso, ele deve ir além do conhecimento culturalmente organizado e colocar a escola numa perspectiva de local múltiplo, de experiências sociais, de modo a tornar a prática pedagógica uma constante releitura da realidade. Entenderam? Como todas, e é lógico, verificando todas as suas necessidades. O que se propõe enquanto necessidade? É nesse sentido, então, que o curso de licenciatura em computação do Instituto Federal de Norte de Minas Gerais propõe que os acadêmicos se apropriem de forma crítica e criativa do saber universal acumulado e sistematizado ao longo do pensamento humano. E prevê, então, que os meios sejam reflexivos, participem efetivamente da teoria da prática relacionada ao ensino, fazendo jus ao objetivo maior do curso, que é o exercício da docência. Lembrem-se, vocês serão professores, né? A responsabilidade de um professor ela é enorme. É enorme. Os seus alunos, desde os pequenininhos, que vocês estarão lidando com eles nas escolas, eles estão ávidos de conhecimento que você vai passar para eles. Tá?
A aprendizagem é tudo para eles, ok? Bem, gente, sendo assim, o estágio é uma atividade de ensino e aprendizagem, e não simplesmente de preparação para o mercado de trabalho. Deve, portanto, ser realizado considerando-se que a universidade e os campos de atuação de estágio, as próprias escolas como locais de formação pessoal e profissional, as quais possibilitam ao acadêmico o desenvolvimento de habilidades de pensamento para que ele possa aprender a fazer uma leitura da realidade circundante, de forma autônoma e que, por meio de um processo reflexivo, possa propor possíveis soluções para os problemas identificados. Olhe bem, analisem tudo, né? Depois que vocês perceberem onde é que está o problema, perceberem o problema, quais as possíveis soluções para esse problema, né? Vocês, estagiários, serão orientados pelo professor de estágio e acompanhados pelo tutor presencial, devendo esse tutor presencial acompanhar os seus estagiários, inclusive visitando-os na instituição que realizarão o estágio. Lembre-se, as atividades de estágio serão planejadas juntamente com as demais disciplinas e discutidas com os grupos de colegas nas atividades presenciais. O estágio supervisionado será direcionado para a superação da visão conteudista. O que é essa visão conteudista? É a supervalorização dos conteúdos teóricos acadêmicos e da visão praticista aplicacionista. Não é? E o que é isso? Ou seja, a supervalorização do fazer, desconsiderando a dimensão teórica dos conhecimentos. Então, nós temos que vincular essas duas situações. Tá? O estágio curricular supervisionado será, portanto, obrigatório e considerado uma atividade articulada, eu já disse isso a vocês, com as atividades de trabalho acadêmico, com as demais disciplinas e realizado por meio de atividade de pesquisa ao longo do curso. Tá bom? Bem, o estágio supervisionado no curso de licenciatura em computação é obrigatório, como eu já disse a vocês. Constitui, então, um requisito indispensável para a sua conclusão. Não dá para você simplesmente iniciar o estágio, o curso e dizer que não quer fazer mais estágio, tá? Porque senão você nem colar grau você cola. O mesmo deve ser realizado em escolas de educação básica e conforme o parecer do Conselho Pleno, Conselho Nacional de Educação, número 9/2001, deve ser vivenciado com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. O curso de licenciatura em computação, oferecido pelo Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, apresenta o estágio supervisionado distribuído conforme o projeto pedagógico. Por meio dele, busca-se a formação profissional voltada para a promoção da cidadania e com espaço de consolidação dos conteúdos teóricos das disciplinas pedagógicas, fundamentadas na educação, trabalhadas nos anos de formação acadêmica. O estágio apresenta etapas a serem cumpridas pelo acadêmico na escola campo de estágio. As etapas, elas são observação e contextualização da escola, de coparticipação docente de regência, deverão ser distribuídas pelo semestre letivo. Ou seja, a gente começa no 5º período e a gente vai distribuindo essas etapas até o 8º período, ok? Bem, vale lembrar que cada uma delas deverá ocorrer de forma de pesquisa e, para tanto, deve ser planejada, executada e finalizada com um relatório técnico-científico. Não é um relatório simplesinho, é um relatório técnico-científico, tá? Vale lembrar que, ao final da etapa de docência, também deve ser elaborado o relatório constando o registro das estratégias e procedimentos, as impressões pessoais e uma autoavaliação do estagiário. Apresentarei agora para vocês as etapas de cada período. Bem, carga horária, então, da disciplina de estágio supervisionado no curso de licenciatura de computação, UAB, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Primeiro nós temos estágio curricular supervisionado 1, no 5º período, com 100 horas. Curricular supervisionado 2, 6º período, também 100 horas. E o estágio curricular supervisionado 3, 7º período, 100 horas. E o 4, no 8º período, 100 horas. Lembrando que essas 100 horas, nós teremos 20 delas para um ambiente no AVA, para o ambiente de aprendizagem, virtual de aprendizagem. Portanto, essas 20 horas será com participação nos fóruns de discussão, não é? Postagem das atividades,
ok? Então, todas essas situações que a gente vai descrevendo no contexto do nosso ambiente de aprendizagem, tá bom? Não, por favor, pessoal, vocês não podem sair, eu vou fazer estágio, esquecer que vocês têm que participar do ambiente de aprendizagem, tá bom? Dos fóruns de discussão. Bem, a carga horária, então, da disciplina de estágio fusionado, quinto período de licenciatura da computação. Então, nós temos lá a apresentação do projeto de estágio, então essa seria a operacionalização do nosso estágio, ok? Então, você vai apresentar o projeto de estágio, então você vai fazer e você vai apresentar o projeto de estágio, são 4 horas. Aulas teóricas no AVA, 12 horas, tá? Seminário, mais 4 horas, ok? Então, só isso aí nós já temos as 20 horas, tá bom? Quando vocês forem apresentar na escola, ou seja, a apresentação do estagiário à escola devidamente documentado, com carta de apresentação e assinatura do declaração de aceite pela escola, isso aí não faz cómputo de hora nenhuma, tá? Você vai lá, se apresenta e a escola aceita você ou não, tá? Então isso aí não tem hora. A caracterização da escola, da educação básica, é quando você já estiver dentro da escola, ok? E você vai fazer a caracterização. O que é uma caracterização da escola? Tá? Você observar o corpo docente, se o corpo docente é qualificado, no caso, habilitado, é o diretor da escola, tem diretor, tem vice-diretor, não tem, tem supervisor na escola, o supervisor é qualificado, é efetivo, não é efetivo, tem serviçais, tem o laboratório, o que tem no laboratório, quantas salas de aulas, quantos alunos, quais os turnos funcionam. Então você vai caracterizar essa escola. Onde é que a escola está inserida, qual tipo de comunidade, tá? Lembrando, gente, você não tem que fazer juízo de valor da comunidade. É você dizer, a escola se situa em um bairro periférico da cidade, de Montes Claros, tal. As crianças, elas são vulneráveis por isso. Só isso. Tá? Você não vai fazer juízo de valor, a escola é muito ruim, é muito isso, muito aquilo. Preste bastante atenção, pessoal, olha a ética, tá? Depois, você vai fazer uma observação e participação na prática pedagógica, isso é no 5º período, tá? Então, você tem 30 horas para fazer isso. 20 horas para a caracterização, 30 horas para observação e participação na prática pedagógica, sala de aula e laboratório de informática, 20 horas para você elaborar projetos de intervenção, como é que você vai fazer para intervir naquilo ali quando você estiver no 6º período. E 10 horas para a elaboração do relatório parcial, ok? Bem, já no 6º período, nós teremos da mesma situação, tá? Apresentação do projeto de estágio, aulas teóricas, seminário. Então, a gente vai ter uma aula, assim que vocês estão tendo agora comigo, nós teremos, possivelmente serei eu ou pode não ser eu o professor, tá? Vai depender, tá bom? Mas a gente vai fazer toda a apresentação e tudo mais. Então, são 20 horas. Novamente, a apresentação do estagiário à escola, porque aí você deve ter encerrado uma etapa. Você vai fazer novamente a caracterização da escola de ensino fundamental, tem que constar lá. A observação e participação na prática pedagógica nos anos finais do ensino fundamental, porque eu comecei falando com vocês, seria interessante vocês trabalharem na educação infantil, porque nós temos professores de informática na educação infantil, como a gente tem nos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano. E essa aqui no 6º seria para os anos finais, do 6º ao 9º ano, tá? Como é que os professores estão trabalhando? Vocês podem observar professor de matemática, professor de geografia, vai depender a área que vocês querem. Elaboração de projetos de intervenção, 10 horas. Regência, nos anos finais do ensino fundamental, 20 horas. Elaboração de relatório parcial, 10 horas, ok? Bem, no 7º período, a gente tem lá também a carga horária de 100 horas, não é? Da mesma forma, apresentação do projeto, aulas teóricas, seminário, são 20 horas. A carta de apresentação e apresentação suas na escola, nós não temos cômputo de hora. A caracterização da escola, aí a gente entra com o ensino médio, 20 horas. Observação e participação na prática pedagógica do ensino médio. Elaboração de projetos de intervenção, regência no ensino médio, elaboração de relatório parcial. O que é o ensino médio? São as escolas que a gente chama de escola de 2º grau, ok? Então, você vai sair da educação fundamental, do ensino fundamental e vai para o ensino médio, no 7º período. No 8º período, a gente pensou em algo
diferenciado para vocês, tá? Então, a carga horária de disciplina do 8º período de licenciatura, além das 20 horas que vocês terão comigo, vocês irão para fazer uma caracterização de uma escola técnica e caracterização da educação de jovens adultos. Então, o que a escola de jovens adultos está oferecendo para esses jovens, para esses adultos, na questão tecnológica, dos laboratórios? Então, você vai fazer observação de um curso técnico de informática e vai fazer observação também da educação de jovens adultos. Lembrando que você tem que fazer um projeto de intervenção e também fazer a regência no curso técnico e no curso de educação de jovens e adultos, propiciando a eles um contato maior com a questão da tecnologia. E aqui é que nós temos o relatório final. Esse relatório final, ele tem que conter todas as informações, ok? Todas elas do estágio supervisionado, tá? Bem, e aí, gente, nós temos que entender a questão da articulação entre teoria e prática, qual é priorizada e inerente ao estágio supervisionado na perspectiva da construção da praxis. Lembra quando tem cada etapa disso, tá? Essa perspectiva, ela vai se constituir num processo importante na qualidade da formação docente, como sujeito autônomo, na construção de uma identidade profissional e possibilitando a busca de respostas acerca dessas contradições e dificuldades relativas ao fazer pedagógico. Vocês vão perceber isso claramente dentro das escolas, se é que já não percebem, né? Para tanto, é importante lembrar que a formação de professores acontece sob paradigmas orientados por um ensino crítico e emancipador. Não adianta a gente achar que aquilo ali está errado e a gente vai fazer porque todo mundo faz, né? Então, faça uma crítica, uma análise crítica daquela postura. Haja de forma mais dialética diante das situações, ok? Bem, tendo em vista as demandas específicas do Estado do curso de licenciatura em computação, algumas especificidades quanto aos recursos humanos devem ser observadas. Primeiro, as estratégias de apoio ao desenvolvimento do estágio, professor orientador do estágio, curricular supervisionado. O que ele é? Ele é o responsável pela articulação dessas atividades de estágio com a proposta do projeto político e com o projeto de estágio do curso, prevendo que ações que vão favorecer a análise, a compreensão e a intervenção nos contextos histórico, social, cultural, organizacional, ok? Ou seja, na realidade das escolas campo do estágio, tá? O seu tutor presencial, ele vai trabalhar diretamente em contato com vocês e com as escolas campo. Sendo assim, ele deve agir como principal interlocutor entre o estagiário e a escola campo. É ele que vai facilitar a comunicação entre vocês, né? Já o tutor à distância, a característica principal das atividades do tutor virtual é possibilitar o trabalho de orientação ao acadêmico, a partir dos parâmetros fornecidos pelo docente orientador de estágio. A escola deverá aceitar formalmente os acadêmicos, por isso a declaração de aceite, tá? E indicar o funcionário do seu quadro pessoal, com formação ou experiência na área do conhecimento, desenvolvido no curso do estagiário e as seguintes profissões. Os profissionais devem se envolver diretamente com o estágio nas escolas campo. Quais são esses profissionais? Diretor, supervisor pedagógico e professor, né? O estágio é uma atividade de ensino e não simplesmente preparação para o mercado de trabalho, como eu já disse para vocês na aula anterior. Eu estou só reforçando isso. Nós não estamos indo para o estágio, mandando vocês para o estágio, simplesmente para preparar para o trabalho. Pelo contrário, né? Deve ser realizado considerando-se a universidade e os campos de estágio, as próprias escolas como locais de formação pessoal e profissional, os quais possibilitam ao acadêmico o desenvolvimento de habilidades de pensamento para que ele possa aprender a fazer uma leitura da realidade, ok? Lembrem-se, vocês não vão para as escolas somente para executar um trabalho e ter um diploma, tá? Você, então, é parte integrante do processo educacional. O estágio carrega em si a possibilidade de articulação do ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos batendo muito nessa tecla, articulação entre ensino, pesquisa e extensão, né? No estreitamento das relações com a sociedade, aprofundando
a inserção crítica da universidade com a realidade social. Nesse sentido, a proposta é que, através das situações reais, ocorra o conhecimento do mundo do trabalho, unindo a teoria e prática. Bem, qual o papel, então, do estagiário nesse processo, né? O papel do estagiário é que eles devem entender que o estágio é uma atividade obrigatória, requisito indispensável para a conclusão do curso e básica para a sua formação profissional. Vocês devem, então, seguir as orientações relativas ao seu processo de formação, esforçando-se para cumprir prazos e tarefas, empenhando-se ao máximo na realização do seu estágio. No desenvolvimento dessa etapa de formação, é imprescindível que os acadêmicos observem os preceitos de respeito ético, profissional, frente às escolas, aos profissionais e aos alunos envolvidos. Quais são, então, as atribuições dos estagiários? Realizar a leitura de textos diversos para enriquecer as reflexões críticas sobre o estágio supervisionado, sugerir o nome da escola campo para a realização do seu estágio, promover a intermediação do tutor presencial para oficialização do estágio, providenciar todos os documentos para a realização do estágio, informar-se e cumprir as normas e regulamentos do estágio, munindo-se de todos os recursos necessários para cada etapa. Lembrem-se, se vocês forem para as escolas e precisar de algum recurso material, vocês deverão arcar com esses recursos, tá? Suponhamos que vocês querem utilizar alguns materiais que a escola não forneça. Se é assim, você não pode obrigar a escola a comprar para você, tá? Você tem que levar para desenvolver o seu estágio, se é necessário que você o tenha. Bem, continuando, pessoal, nós temos lá ainda mais atribuições. Enviar relatório de estágio de acordo com o cronograma estabelecido pelo docente orientador de estágio, acessar continuamente a plataforma para assegurar-se das informações e orientações, como também participar dos fóruns de discussões, comunicar-se sempre que necessário com os docentes e com o polo, garantindo que suas necessidades sejam avaliadas e encaminhadas, reconhecer e seguir as orientações relativas aos procedimentos formais de estágio. Cumprir as etapas previstas para a realização do estágio em consonância com o projeto de estágio e o respectivo cronograma na realização das atividades. Manter um comportamento compatível com a função docente, pautando-se pelos princípios da moral e da ética profissional. Preencher os formulários e buscar assinaturas devidas. Avaliar de modo constante e crítico seu desempenho na função docente e nas demais atividades de estágio. Colaborar para a solução de problemas na escola, no estágio e com seus colegas de turma. Prestando bastante atenção, todos os documentos de estágio que vocês irão preencher não poderão estar rasurados. Nenhum deles, né? Não podem ser nem feito à mão e nem rasurado, tá? Então, prestem bastante atenção, porque, caso contrário, isso não vai poder ser aceito, tá bom? É necessário, então, que o estagiário mantenha a postura de professor-aprendiz diante das experiências escolares, né? Dispondo-se a aprender com eles e através deles, associando-as ao referencial teórico estudado. Então, todas as vezes que você verificar que tipo de postura que o professor está tendo, aí você pode associar ao que você já estudou. Para que tudo aconteça conforme previsto, devem cumprir as seguintes atribuições, né, que eu passei para vocês. O estagiário é, nesse momento, um aprendiz. E qualquer atitude de prepotência ou negligência podem determinar os resultados desfavoráveis ao que foi projetado. Ok? Então, tudo isso que eu passei para vocês é para vocês entenderem quais são as atribuições que vocês terão de agora para frente. A avaliação do estágio supervisionado, né? O processo de avaliação do desempenho do estagiário deve ser realizado de forma contínua e sistemática durante o desenvolvimento de todo estágio. A avaliação deverá ser feita pelos profissionais que supervisionam o estágio na escola, pelo professor orientador de estágio, pelo tutor presencial. A avaliação deve estar prevista no subprojeto de estágio e fica condicionada à observância dos seguintes aspectos. Primeiro, aproveitamento do estagiário sobre o aspecto profissional e atitudinal no desempenho de suas atividades de estágio. Profissional e atitudinal.
Quais são? Olha bem, é a questão da competência técnica e da competência humana. A gente chama de como que eu vou tratar com essas situações, né? Habilidades, que habilidades que eu tenho, objetivo atitudinal, objetivo procedimental, ok? Desempenho das atividades teóricas, práticas, desenvolvidas e ou solicitadas pela escola campo de estágio. Desempenho na regência de classe, apresentação dos relatórios dentro das normas técnico-científicas, que vocês aprenderam a fazer isso, né? Previamente estabelecida pelo professor orientador. E aí, então, quando vocês forem fazer estágio, sigam essas normas. Eu vou passar para vocês daqui a pouquinho um modelo desse relatório, ok? Então, nós vamos, então, falar um pouco sobre as orientações para a operacionalização desse estágio supervisionado no ensino fundamental. Então, orientações para a operacionalização do estágio supervisionado no ensino fundamental. O estágio objetiva conhecer a escola campo de estágio, analisar o cotidiano da escola. Nesse momento, são levantadas questões investigativas como: o que é a escola? Como realiza sua função social? Quem são os atores que nela atuam? Que ocorrência, contradições, conflitos nela apresentam? Como é o seu cotidiano? Quais são os problemas que têm mais dificultado a ação na escola? Então, esses questionamentos vocês têm que saber ter em mente para poder observar melhor esse espaço escolar, ok? Bem, gente, durante o estágio, o acadêmico tem a possibilidade de conhecer o cotidiano da sala de aula, não é mesmo? Observar e participar do contexto dessa sala de aula, discutir o cotidiano de sala de aula, levantar temas de estudos com os alunos, elaborar projetos de trabalho, né? O desenvolvimento do estágio ocorre por meio de reuniões, levantamento bibliográfico, reflexão sobre o cotidiano escolar, em particular a sala de aula, conceitos educacionais, propostas, levantamento junto aos professores, ao professor regente da turma onde você vai estar, bem como professora orientadora de possíveis temas para elaboração de projetos. O estágio visa possibilitar a análise e reflexão crítica sobre a realidade da escola de ensino fundamental, sobre o papel do professor como investigador da própria prática, né? Um momento, então, de vivenciar o cotidiano da escola. E esse momento, ele busca intervir na realidade alvo por meio de práticas pedagógicas relacionadas dialeticamente com a teoria. Participar, então, em atividades variadas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem e, especificamente, na regência de classe. Planejar e desenvolver temas de estudos em sala de aula, preparar-se para ser um profissional competente, comprometido, crítico, criativo, que contribua para a formação de cidadãos também comprometidos com a transformação social, né? Então, nós temos que entender que a educação, ela serve para a transformação social. Se a gente não conseguir transformar nada a partir dos conhecimentos que a gente detém, para que servem esses conhecimentos, não é mesmo? Então, várias etapas serão realizadas no estágio: a observação, a participação, a regência na sala, levantamento de conteúdos a serem trabalhados com os alunos, elaboração de plano interdisciplinar, projeto, elaboração de planos de aula em desdobramento com o projeto interdisciplinar, regência de classe, participação em atividades de acompanhamento em alunos com dificuldades de aprendizagem, e olha que a gente tem muitos, né? Elaboração de temas de estudo e execução individual em parceria com o professor. Olha, a avaliação ela é realizada, então, por meio de acompanhamento pelo professor orientador de estágio, do desenvolvimento do projeto, das atividades vivenciadas pelo estagiário, e essas atividades elas são vivenciadas na escola campo, onde são observadas atitudes como assiduidade, pontualidade, participação e relacionamento na escola com alunos, professores, equipe técnica nas atividades. Lembrem-se, como diz o Cipriano Luquezzi, tá? Nós não temos que amar de paixão os nossos alunos e os nossos professores, os nossos colegas, mas a gente tem que propiciar uma relação pedagógica satisfatória, principalmente para os nossos alunos, para que a aprendizagem possa fluir melhor, ok? Além disso,
são avaliados os planos de aula que vocês vão fazer e sua aplicação, o relato de experiência final do estágio e sua apresentação. Ao elaborar o relatório de estágio, os alunos constroem um conhecimento novo, resultante da análise das informações obtidas pela observação, pelas entrevistas, que vocês podem entrevistar as pessoas, pela análise documental, pela teoria, pela experiência. Isso aí tudo, gente, é levantamento de dados para você fazer um relatório técnico-científico bem consubstanciado. No período do estágio, é lógico que vai ter sempre obstáculos, mas eles vão acontecer e vocês vão situar, principalmente no meio do processo de uma escola. A gente tem que pensar nisso. No entanto, quando o estágio está confirmado e inicia, os acadêmicos devem se preocupar com as suas atitudes, prever situações e principalmente fazer uma avaliação permanente das atividades realizadas, ok? O estagiário é, nesse momento, um aprendiz. E qualquer atitude de prepotência, mais uma vez estou informando a vocês, ou negligência, pode determinar resultados desfavoráveis ao que foi projetado. Nesse processo, o acadêmico deverá apresentar-se à escola para conhecer sua realidade devidamente documentado, voltando a afirmar isso, informar-se sobre o período que poderá dispor para suas atividades de estágios, é o que eu disse, marcou, você tem que ir, tá? Cumprir o cronograma de estágio, bem como as tarefas que lhes forem destinadas. Informar o professor de estágio o cronograma estabelecido, junto com a escola para a realização do estágio. Quem é que você tem que informar? Ao tutor presencial. Planejar as atividades a serem desenvolvidas, submetendo à apreciação do professor de estágio. Planejar as atividades de regência, plano de ensino, de acordo com as características da classe. Elaborar e executar projetos pedagógicos, conforme as necessidades evidenciadas na escola campo. Planejar e executar atividades para serem desenvolvidas no seminário. E aí eu vou passar para vocês como é que a gente vai desenvolver isso. Eu já falei um pouco, né? E na nossa sala virtual a gente vai colocar lá, tá? Participar de eventos relacionados à área da educação, tais como encontros, reuniões, seminários, palestras, oficinas pedagógicas na escola campo de estágio ou no Instituto Instituto Federal Norte de Minas Gerais, ok? Anotar eventuais dúvidas para discutir nesse momento. Eu falei isso com vocês na nossa primeira aula. Anotar as dúvidas para que possa discutir com o tutor e também possa passar para mim nas nossas discussões virtuais. Reunir todo o material elaborado durante o estágio que seja anexado ao relatório final. Lembrem-se, vocês devem comparecer às reuniões e encontros em sala de aula para estudo, planejamento e avaliação do estágio. Participar dos plantões pedagógicos, recorrendo sempre que necessário ao professor de estágio e ao tutor presencial. Preparar a documentação necessária do estágio. Elaborar o relatório final, gente. Avisar com antecedência a escola sobre alguma eventual ausência. Volto a afirmar, por favor. Mas essas ausências só em caso de extrema necessidade, tá? Entregar ao professor na data prevista o material organizado, contendo todas as informações, relatórios, projetos, planejamentos, fichas necessárias à apreciação do estágio, devidamente assinado pelo estagiário, professor, regente, diretor e constando o carimbo da escola. Presta atenção, gente, sem carimbo não tem validade, ok? Prestem bastante atenção nessas informações. Bem, pessoal, lembrando que para a apresentação do estagiário na escola campo, vocês devem fazer contato direto na escola e agendar a data do início e término do estágio, né? Então, o aluno deverá estabelecer esse vínculo com a instituição a ser estagiada, por meio de carta de encaminhamento e declaração de aceite. Então, essa carta vai ser a carta de apresentação que vocês vão levar, tá? Esse documento deve ser assinado pelo diretor da escola, que irá formalizar a sua concordância na realização do estágio. Ele vai formalizar isso, né? Ou seja, dando uma declaração de aceite, assinando a declaração dizendo, eu aceito você desenvolver aqui, né? Sem esse documento, o estagiário não poderá iniciar, uma vez sem a carta de aceite, concordância do diretor, tá? Bem, gente, vamos então falar um pouco sobre cada etapa da operacionalização do estágio. Então, nós temos lá, etapa de operacionalização do estágio na escola. Primeiro, observação e caracterização da escola. É uma análise documental
em observação e entrevista. Né? Então, vocês vão fazer essa situação dessa análise documental. Para compreender a organização da escola, né, nós temos que entender tudo isso. Essa análise documental é você buscar, dentro do regimento da escola, do PPP, ou seja, do Projeto Político Pedagógico da escola, você lê toda essa situação para você entender a escola, né? Qual é a filosofia da escola. Não dá simplesmente para você chegar e falar, eu quero fazer estágio, mas não quero conhecer a escola por dentro, vamos dizer assim. Né? Então você tem que conhecer qual é a filosofia da escola, como é que ela funciona. Né? E você vai caracterizar a escola, fazer observação de tudo que tem, tanto da infraestrutura, quanto as questões de pessoal, né? Quantos alunos, onde ela está localizada, fazer entrevista com o professor, com o diretor, com pais, com aluno, e com as pessoas que você considerar que são importantes e relevantes para o seu estágio. Né? 2, a caracterização da classe e do aluno. Ok? Essa caracterização, você vai dizer, talvez você vai fazer o estágio no 6º ano de escolaridade, onde esses alunos eles têm mais contato com o laboratório de informática. Então, que tipo de aluno é esse? Quantos anos tem? Né? Como que é a classe como um todo? Okay? O que eles estão estudando? Tá? 3, a observação ou monitoria e participação na prática pedagógica, auxílio à docência. Então, você vai observar, vai fazer uma monitoria e vai participar, auxiliar o professor dentro de sala de aula para verificar como é que você vai desenvolver o seu estágio. Você também vai elaborar projetos de intervenção e de regência, tá? Então, você tem que, a partir dessa observação, verificar o que é necessário intervir. O que é intervir? Fazer com que a gente melhore as ações para, desenvolva ações para melhorar a aprendizagem do aluno, tá? E a elaboração do relatório final do estágio. Antes disso, nós temos um relatório parcial que vocês deverão fazer a cada final de período. Ok? Bem, pessoal, a observação e caracterização da escola, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês cada situação que foi apresentada aqui. Né? Para a realização de diagnóstico da escola, e é lógico, serve para proceder à sua caracterização. Você irá realizar a análise documental, a observação e a entrevista. O que seria essa análise documental? Né? Compreender como é que é a organização da escola, fazer um estudo do projeto político-pedagógico, o que tem nela, né? Se fala dos laboratórios de informática, o que está proposto como trabalho dentro do laboratório de informática. Né? Ao ler esse projeto, então, você vai procurar fazer um levantamento dos níveis de ensino oferecido pela escola, quais os horários de funcionamento, número de alunos atendidos, número de turmas e número de alunos por turma, informe sobre o número de professores e sua formação, ou seja, o corpo técnico e administrativo, número e funções de cada um. Procure sempre verificar nesse projeto qual é a finalidade atribuída à escola e analise se a proposta pedagógica da instituição é coerente com essa finalidade, não é isso? Para aprofundar ainda mais o seu olhar investigativo de estagiário a respeito desse PPP, ou seja, do projeto político da escola, a seguir nós temos algumas perguntas, né? Eu vou falar com vocês assim, algumas perguntas que poderão lhe ajudar no conhecimento da análise desse documento. Primeiro, qual a missão da escola? Quais são os objetivos? Quais são os princípios fundamentais dessa proposta? Como o PPP trata a questão da relação com a comunidade? Que concepções de avaliação está proposta no PPP? Como está estruturado o processo de avaliação dentro da escola? Como está estruturado o currículo escolar? Né? A partir do PPP, é possível, então, perceber se há preocupação com a formação para a cidadania. Então, você vai perceber isso. Tem como esse PPP propicia isso? Você acha que isso é importante hoje na escola, a formação da cidadania? O que dizem os autores sobre o projeto político pedagógico e a formação da cidadania? Qual é a proposta de planejamento dessa escola? O planejamento são feitos de uma forma coletiva ou individual entre os professores? Os planejamentos são orientados? Por quê? Quem orienta esses planejamentos? Existe um trabalho de ajuda mútua entre os professores, no que se refere aos vários elementos que compõem o projeto curricular? Os professores planejam e executam atividade em comum? Como o PPP prevê a organização dos processos de formação continuada desses professores?
Na prática, como é que isso ocorre? O professor tem a formação continuada? Que outros aspectos do PPP você gostaria de registrar? Então, olhe bem, você analisando todas as situações do projeto político-pedagógico, essas questões elas vão embasar você, né? Para enriquecer também sua análise, informe sobre o regimento escolar. O que é regimento? Regimento é a lei maior da escola, maior. Então, o que tem nele? Né? Faça uma leitura também dele. Veja se consegue uma oportunidade de conhecer os papéis, livros, estatísticos e relatórios que são feitos na escola. O diário de classe que acompanha o professor, os registros de matrícula. E lembrando que nós temos escolas que os diários agora são online. Como é que foi feito isso? Como é que implantou isso? Né? E que problema que estão gerando? Transferência, que introduz o aluno na escola, os registros de nota, histórias escolares, atas de reuniões, termos de visita, correspondência oficial, enfim, diferentes registros utilizados pela instituição poderão contribuir não apenas para a compreensão da organização da escola por você, mas também para a sua análise dinâmica de funcionamento. Então, prestem bastante atenção, gente. Como é que a informática, a computação, ela pode ajudar nesse contexto da escola? E a observação, então? O que você vai procurar observar? A estrutura física e material, a dinâmica de funcionamento da instituição, como é que a instituição funciona, se são coerentes com a finalidade da escola, a relação estrutura física e material. Você vai observar e estudar o pré-escolar. Tem número de salas suficiente? Tem dependências? A proporção do espaço em relação ao número de alunos? Examine o mobiliário, os recursos de ensino disponíveis, quais são os recursos? Distribuição e organização geral. Procure ver e percorrer a instituição e perceber a maneira como aquele cenário se relaciona com a tarefa a ser realizada. Para proceder a uma análise da dinâmica de funcionamento, procure compreender o que se passa no dia a dia dessa escola, o que fazem os diferentes sujeitos que ali se encontram e qual a relação desse fazer com a finalidade da instituição. Observe o horário de funcionamento, entrada, saída, recreio. Atente para o tipo de gestão, as relações interpessoais, a relação escola-comunidade, o funcionamento da cantina, da biblioteca, da secretaria, a quadra de esportes, a sala de professores. Procure participar do dia a dia da escola, de diferentes atividades. Participando de reunião de pais, reunião de professores, conselho de classe, reunião de colegiado, atividades culturais. Você vai ver o roteiro dessas reuniões e vai verificar se você poderá participar ou não. Sugiro que vocês participem de todas as ações. Vocês são estagiários e, como estagiários, tudo que é desenvolvido dentro da escola, você deve participar. Se você for fazer entrevista, né, com diretores, com professores, então, para aprofundar suas análises, procure agendar e realizar uma entrevista com o supervisor, com o professor, com o diretor da escola e transforme as respostas dessas entrevistas em um texto que fará parte, então, do seu relatório técnico final. Ok? Levante os dados, colhe esses dados e faça as análises. E para a caracterização da classe e do aluno, como é que você vai fazer? Você tem que fazer um diagnóstico da situação real dessa classe, né? Você vai ficar numa classe X? Ótimo. Então, eu tenho que identificar os alunos da classe, eu tenho que observar essas necessidades que ele detém, as possibilidades, interesses e quais são as limitações que ele detém, né? Após a realização, então, desses estudos, que esse estudo é organizado pela escola, da classe e dos alunos, o estagiário, então, no caso vocês, deverão elaborar relatórios sobre o diagnóstico realizado, apresentando atividades envolvidas e as restrições encontradas para o desenvolvimento da etapa de observação. Né? Os meninos foram ao laboratório de informática, foi possível desenvolver atividades com ele? Não foi, por quê? Tinha planejamento? Não tinha? Como é que foi isso? Tinha horário? Não tinha? Né? Bem, o terceiro item, então, seria a observação e monitoria, que eu passei para vocês aqui, e a participação na prática pedagógica, ou seja, o auxílio docência. Como é que você vai fazer isso? Né? Ela vai visar, especialmente, propiciar a oportunidade de vocês participarem ativamente na prática pedagógica de todas as atividades da classe e essa classe realizadas numa escola. O acadêmico deverá observar a ação do professor junto aos alunos, bem como a reação dos mesmos. Quais são as atividades que vocês poderão realizar nessa fase? Né? Observação e participação nas aulas, atendimento a um determinado aluno ou grupo de alunos, né, de acordo com a orientação do professor, preparação e análise das atividades diárias,
preparação de material didático, preparação de atividades para os alunos, colaboração gradativa das atividades das aulas, participação nos projetos pedagógicos da escola, gente. Olha o tanto de coisa que vocês podem fazer. Participação nas festividades da escola ou da classe, participação em cursos, seminários, planejamentos, reuniões, né? Coordenação das atividades de recreação, talvez vocês possam participar disso, colocando algumas atividades do laboratório em prol dessa recreação dos alunos, não é? Participação em outras atividades de acordo com a necessidade da escola infantil, na escola e, é lógico, da classe em particular. E para o desenvolvimento dessas atividades, vocês deverão fazer um planejamento com o professor ou supervisor da escola que irá estagiar. Não dá, mais uma vez eu volto a afirmar, não dá para vocês simplesmente fazerem as atividades e esquecerem que lá já tem professor e tem supervisor, ok? Bem, quarto seria a elaboração de projetos de intervenção e regência. Esse projeto de intervenção e regência ele vai ser feito só a partir do momento que você observou tudo. Então, como é que você vai fazer a intervenção naquela dificuldade de aprendizagem ali, naquele problema que surgiu, ok? Então, elaboração e execução de um projeto pedagógico envolvendo atividades a serem desencadeadas dentro de um período de determinado tempo, né? Parte de uma situação-problema, visando a sua solução. O projeto precisa ser simples e claro, para que qualquer pessoa possa acompanhar o desenvolvimento e ver seus resultados, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse projeto agora. Quais são as orientações para elaborar esses projetos? Bem, nós temos lá que ao finalizar o estágio, em cada etapa, o acadêmico deverá elaborar um relatório técnico científico contendo os seguintes elementos. Antes de falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do projeto. Me desculpe só um pouquinho. Vamos pensar um pouco sobre essa questão. Quais são os elementos básicos do projeto, né? Então, você tem que saber o que é. Então, o que você pretende investigar que vai constituir do seu trabalho. Do objeto deriva, então, o título do projeto. Deve-se cuidar para que esse título não seja muito extenso, porque a gente quer um projeto pedagógico mais simples. O porquê? Por que você está fazendo isso? Porque é a justificativa, ou seja, as razões, a relevância da realização do projeto e a importância dele para a comunidade, tá? Para que você vai fazer? Então, o para quê define os objetivos gerais que se pretende alcançar com a execução do projeto. Os objetivos específicos devem ser redigidos de forma clara, utilizando os verbos no infinitivo, de forma a dar visão global no assunto. Qualquer dúvida, gente, volte na didática, porque lá vocês estudaram muito sobre essa situação, ok? Para quem? O para quem define os objetivos específicos, isso é, aplicação dos objetivos gerais a situações particulares concretas. Como? O como descreve os procedimentos adotados para que se alcance os objetivos, ou seja, é a metodologia do trabalho, qual é a metodologia que você vai utilizar? É escrito usando-se verbos no tempo futuro e levando-se em conta as técnicas a serem utilizadas para a coleta de dados. Entrevistas, observações, questionários, tá? Que são os instrumentos. Definindo as formas de descrição, de organização e análise desses dados. Quando é que você vai fazer? Então, quando define o tempo, cronograma. Gente, nós temos que ter um cronograma para as nossas ações. É necessário para a realização de cada uma das etapas propostas no projeto que você vai executar, incluindo a redação do relatório final. O cronograma pode ser organizado em dias, semanas, meses, módulos, conforme a duração do seu projeto, né? O nosso você vai ter que fazer no semestre. Com que recursos você vai verificar? Precisa de recurso financeiro, recursos humanos, materiais, recursos pedagógicos? O projeto, como é que ele vai ser desenvolvido? Precisa de algum recurso? Né? E por último, nós temos as referências. A referência, então, deve ser relacionada e constitui de todos os documentos consultados para a elaboração do seu projeto, os livros, os artigos, as publicações, artigos na internet e aí vai, tá? Então, prestem bastante atenção com relação a essas informações para você montar bem um projeto, ok?
Então, a gente vai ver agora orientações para a elaboração do relatório de estágio. Ok? Então, vamos lá. Orientações para a elaboração do relatório de estágio. Ao finalizar o estágio, em cada etapa, o acadêmico deverá elaborar relatório técnico-científico, contendo os seguintes elementos. Penso que você já tem encaminhado isso, tendo visto que vocês tiveram a disciplina iniciação científica, né? Então, nós temos algumas situações que prevêem como é que a gente vai elaborar. Nós temos os elementos pré-textuais ou preliminares, ou seja, aqueles elementos que antecedem o texto, que são capa, e na capa contém os dados que identificam o relatório, né? Nós temos folha de rosto, é a fonte principal de identificação do relatório. Nós temos o sumário, que é a relação das partes principais do relatório, objetivando facilitar a localização e acesso às partes em que o assunto, o conteúdo, foi discutido ou foi dividido, né? Elementos textuais, é o texto propriamente dito, né? Então, é a parte do relatório onde o assunto é apresentado e desenvolvido. A sua estrutura obedece a uma sequência. Primeiro, nós temos a introdução. O que é a introdução? Contém a exposição da justificativa ou relevância do estágio curricular supervisionado. Nele também contém a explicitação dos objetivos e das questões que nortearam a realização do estágio. É a indicação da metodologia a ser utilizada. Contém ainda a indicação da estrutura do texto. Nós temos o desenvolvimento, que é o corpo do trabalho. Inclui a descrição, análise e interpretação dos dados coletados. E, por fim, nós temos as considerações finais como elementos textuais. As considerações finais é a síntese final do trabalho, enfatizando as conclusões obtidas a partir da realidade observada na escola campo de estágio. Quais são os elementos pós-texto ou pós-liminares? É o acréscimo ao texto. São as referências, que a gente pode chamar de referências bibliográficas, mas geralmente a gente tem a citação de referências online, então a gente pode colocar somente referências, ok? É a relação em ordem alfabética das fontes bibliográficas utilizadas, ou das fontes utilizadas, né? Os anexos, material complementar que serve para fundamentar, comprovar e ilustrar o trabalho, como fichas e roteiros de entrevista. Mas caso você tenha um outro documento ou uma outra forma, você criou para entrevistar alguma coisa assim, então você pode colocar como apêndices, tá? A documentação comprobatória de estágio. Toda documentação entregue ao professor orientador deve ser original e não deve conter rasuras. Nenhuma rasura, tá? Isso é um documento seríssimo, pessoal. As atividades do estágio deverão ser realizadas em instituições públicas, como eu disse anteriormente, federal, estadual, municipal e privadas, mas de preferência nas públicas. As assinaturas e carimbos dos professores, coordenadores, supervisores e diretores de escola são obrigatórios. Nenhum documento pode vir sem assinatura e sem o carimbo da escola. Porque pode ser que o diretor e o supervisor não tenha carimbo, tá? Mas a escola tem. Nenhuma prática de estágio pode prejudicar a frequência às aulas. Eu não vou ao seminário hoje porque eu tenho que ir ao estágio. Você deixe o estágio e vá ao seminário, ok? Porque nenhuma pode prejudicar, tá bom? O estágio no ensino fundamental deverá ser iniciado mediante a comunicação do nome da escola e o período de realização do estágio para a tutora presencial, que será responsável pelo acompanhamento do estágio na escola. A tutora presencial irá assinar a carta de encaminhamento, ou seja, a carta de apresentação, que deverá ser entregue à direção e arquivado na escola. Eu acredito que seria bom vocês terem duas vias de cada coisa, tá? O termo de compromisso, a declaração de aceite, a ficha de frequência e as fichas de avaliação do estagiário serão arquivados no polo de apoio presencial ao término do semestre letivo. Então tem que arquivar tudo, montar sua pasta e entregar para a tutora presencial, tá? O estágio será realizado em escolas públicas, preferencialmente, como eu já disse, ou privadas. A carga horária, então, deve ser cumprida rigorosamente, só lembrando, pessoal, tá? Deve ser cumprida rigorosamente, sendo observada a carga horária específica de cada atividade descrita no quadro de carga horária do estágio, quando eu passei aqui para vocês, né, nos slides. Caracterização da escola, observação e participação na prática pedagógica, elaboração de projetos de intervenção, regência, elaboração de relatório parcial e final. O projeto de intervenção deverá ser elaborado mediante as orientações da professora regente, de acordo com o diagnóstico e necessidade da turma.
Mas para isso vocês têm que estar constantemente dialogando, para ver se realmente aquilo merece fazer uma intervenção, tá? A carga horária de planejamento poderá ser realizada fora da escola, mas deverá constar na ficha de frequência. A ficha de frequência deve ser preenchida diariamente, especificamente a atividade realizada. Se o acadêmico utilizar mais de uma ficha de frequência, todas devem ser assinadas e carimbadas. Nenhum documento deverá ter rasuras, ok? Bem, nós vamos então a uma pequena discussão que eu preparei para vocês, tá? Vocês vão fazer agora uma atividade de grupo, tá bom? Com relação aos documentos comprobatórios de estágio curricular supervisionado, como deverão ser entregues e o que não deve conter? Só para a gente reforçar muito bem essa situação. Vocês terão aí pelo menos de 5 a 10 minutinhos para discutir sobre essas situações, ok? Daqui a pouco a gente volta para dar o retorno. Vocês viram aí que esse questionamento é realmente um questionamento simples, né? Mas serve para a gente não esquecer que nós temos que ter todas as fichas, vocês terão que ter todas as fichas assinadas, carimbadas, e o que não deve conter de forma alguma são as rasuras, ok? Então, por favor, não deixem rasurar as fichas, os documentos. Documento não pode conter rasura, ok? Bem, nós iremos finalizar a nossa aula de hoje e lembrando o nosso querido mestre, né? Ao mestre, uma frase do Paulo Freire, ok? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire. Muito obrigada e até breve.